Eu produzi uma aula analisando detalhadamente as relações entre a lei inglesa chamada Bill Aberdeen, lei que deu o direito à marinha inglesa de patrulhar, apreender e afundar navios negreiros no Oceano Atlântico a partir de 1845, a lei Eusébio de Queiroz de 1850, lei que proibiu o tráfico internacional de escravos no Brasil, e a lei de terras, também de 1850, lei que passou a regular a compra de títulos de propriedades de terra no Brasil, impedindo o seu acesso aos negros, pobres, ex-escravos e imigrantes que começavam a chegar em massa a partir da segunda metade do século XIX. Essa aula que eu acabei de citar é fundamental para que você compreenda a aula que eu vou apresentar agora sobre as leis abolicionistas no Segundo Reinado. O link para essa aula vai aparecer aqui no card e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Dados os devidos avisos, essa aula já vai começar. A partir da violenta pressão exercida pela Inglaterra, a partir da decretação do Bill Aberdeen em 1845, as elites latifundiárias brasileiras sabiam que o término da escravidão no Brasil era uma questão de tempo, principalmente porque um novo personagem surgiu para mediar as relações entre senhores e escravos, o Estado. Antes de 1850, a relação entre senhor e escravo era uma relação privada, pois o escravo era uma propriedade privada, uma mercadoria que poderia ser castigada, açoitada, vendida, emprestada, alugada, penhorada como qualquer outro objeto. A partir da segunda metade do século XIX, o Estado brasileiro, por meio de leis, interfere nessa relação privada e passa a regular o relacionamento entre senhores e escravos. Presta atenção! Se o Estado passou a regular uma relação que antes era privada entre proprietários e escravos, isso significa que o fim da escravidão está próximo, muito próximo. O Império Brasileiro tentou resistir, mantendo o comércio de escravos entre Brasil e África. Entretanto, a patrulha inglesa no Oceano Atlântico, seguida pela fiscalização e apreensão de navios negreiros, tornou o negócio praticamente inviável. Diante deste contexto, o Brasil decretou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Essa lei pôs fim ao tráfico internacional de escravos no Brasil. Ou seja, não seria mais permitido que novos escravos fossem adquiridos no mercado externo. Portanto, os grandes latifundiários tinham um problema para resolver. Se eles não podiam mais recorrer ao tráfico internacional para comprar novos escravos, então onde essa mão de obra poderia ser adquirida? O resultado imediato da Lei Eusébio de Queiroz foi a intensificação do chamado tráfico interprovincial. As províncias que possuíam um grande número de cativos, mas que não apresentavam produtividade significativa, passaram a vender sua mão de obra ociosa para as áreas mais dinâmicas da economia. Dessa forma, houve uma transferência dos escravos da região Nordeste, que vivia a decadência da atividade açucareira, para o Sudeste, que passava por um grande desenvolvimento na cafeicultura. Outra consequência natural da Lei Eusébio de Queiroz foi o aumento do valor dos escravos disponíveis no mercado interno. A chamada Lei da Oferta e da Procura passou a atuar intensamente. Se uma mercadoria está em falta no mercado e a demanda por ela é muito alta, então ocorre uma elevação em seu preço, inflação. No caso em questão, o produto, a mercadoria eram seres humanos, os escravos. Então, a situação no Brasil a partir de 1850 era essa aqui. De um lado estava a Inglaterra, maior potência do planeta, usando sua força militar para liderar o combate ao tráfico internacional de escravos. Do outro lado, surgia o Estado brasileiro, que passava a criar leis interferindo em uma relação que era privada havia quase 4 séculos. Ou seja, as elites brasileiras, proprietárias de terras e escravos, sabiam que o fim da escravidão era apenas uma questão de tempo.
Diante do inevitável fim da escravidão no Brasil, as elites econômicas que comandavam o país adotaram a estratégia de prolongar, procrastinar, adiar o máximo possível esse momento. Dessa forma, haveria tempo para se adequar ao fim da escravidão e diminuir os prejuízos em relação aos investimentos anteriores feitos na aquisição dessa propriedade privada. As leis apresentadas a seguir demonstram claramente essa intenção gradualista em relação ao fim da escravidão no Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871. A proposta apresentada pelo primeiro-ministro, o Visconde do Rio Branco, e depois transformada em lei no dia 28 de setembro de 1871, ficou popularmente conhecida como Lei do Ventre Livre. Ela estabelecia que as crianças nascidas de mães escravas, a partir dessa data, seriam consideradas livres. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, havia algumas condições gradualistas a serem seguidas. Ficava sob a responsabilidade dos senhores cuidar dos ingênuos, crianças escravas, até a idade de 8 anos. Quando o ingênuo atingisse essa idade, o proprietário teria que fazer a opção pela libertação em troca de títulos públicos ou então pelo trabalho das crianças até que elas completassem 21 anos de idade. O Estado brasileiro não tinha dinheiro para pagar pelos títulos públicos que viessem a ser adquiridos pelos proprietários de escravos. Portanto, a maioria optou pela segunda alternativa. Ou seja, as crianças nasciam livres, mas teriam que trabalhar como escravas até os 21 anos de idade. Movimento abolicionista. Os intelectuais brasileiros foram fortemente influenciados pelas campanhas internacionais pelo fim da escravidão. Utilizando-se de argumentos eurocêntricos, os defensores do abolicionismo no Brasil sustentavam no parlamento que as nações civilizadas do mundo já haviam suprimido o trabalho escravo de seus territórios, e se o Brasil quisesse alcançar esse grau de desenvolvimento, deveria fazer o mesmo. A escravidão caminhava para a sua desarticulação nas Américas e em todo o mundo ocidental. Ou seja, as discussões sobre o fim do trabalho escravo não eram exclusividade do Brasil. O Exército foi uma das principais instituições a combater a escravidão em território nacional. Depois que os escravos integraram o Exército brasileiro na condição de voluntários da pátria e ajudaram o país na vitória da Guerra do Paraguai, o sentimento abolicionista se espalhou entre os militares. Prova maior disso é que a partir de 1880, o exército brasileiro se recusou a participar da captura de escravos fugitivos. A Igreja Católica, por meio de todos os seus membros, também incentivou os poderosos latifundiários a libertarem voluntariamente seus escravos, sem que fosse necessária nenhuma lei para que fizessem isso. Nos centros urbanos, a escravidão também já havia praticamente desaparecido e as camadas médias da população também engrossavam o movimento abolicionista brasileiro. O quadro no início da década de 1880 era o seguinte: fugas em massa de escravos sem ninguém para capturá-los, libertações voluntárias feitas pelos próprios senhores em diversas partes do país, a população, os intelectuais, o exército e a igreja apoiando o fim da escravidão. Portanto, a manutenção da escravidão no Brasil mostrava-se praticamente inviável. As leis que vieram a seguir apenas representaram o reconhecimento oficial do Estado em relação a uma situação que era pública e notória. Lei dos Sexagenários ou Saraiva-Cotegipe, 1885. Esta lei estabeleceu que os escravos que tivessem 65 anos ou mais seriam livres no Império Brasileiro. Essa lei criou situações díspares no país. Um escravo que tivesse nascido em 27 de setembro de 1871, um dia antes da Lei do Ventre Livre, só alcançaria a liberdade em 1936, quando completaria 65 anos de idade. Enquanto outros, que tivessem nascido no dia seguinte, estariam livres da escravidão em 1892. Ou seja, um dia de diferença no nascimento poderia representar 44 anos a mais de vida na condição de escravo.
Proibição do castigo por açoitamento, 1886. Nesta data, o parlamento brasileiro retirou dos proprietários de escravos um dos mais importantes símbolos da autoridade senhorial, ou seja, não era mais permitido castigar os escravos com o uso do chicote no Brasil. Presta atenção, o chicote, a chibata, era o maior símbolo da autoridade do senhor sobre seus escravos. Proibir o castigo por açoitamento era retirar dos senhores a capacidade de ferir fisicamente e psicologicamente seus escravos. Isso significava retirar dos senhores o seu maior símbolo de autoridade. Ou seja, o fim da escravidão estava logo ali na esquina. Lei Áurea, 1888. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, houve o fim definitivo da escravidão no Brasil, sem que houvesse o pagamento de indenização aos proprietários. Isso foi motivo de revolta entre as elites formadas pelos latifundiários, que retiraram seu apoio à monarquia brasileira. O Brasil foi o último país das Américas a pôr fim à escravidão. O último! Temos aqui um mapa com a linha do tempo do fim da escravidão nas Américas. O primeiro lugar em que a escravidão teve fim foi na ilha de São Domingos, que mais tarde viria a se chamar Haiti. Lá a escravidão acabou em 1794, a data correta é 1794, como reflexo da Revolução Francesa, durante a paz da Convenção Nacional, em que os jacobinos aboliram a escravidão nas colônias francesas neste ano. Em 1807, a Inglaterra proíbe o tráfico internacional de escravos. Em 1823, a escravidão é abolida no Chile. Em 1842, temos o fim da escravidão no Uruguai e no Paraguai. Em 1863, a escravidão chega ao fim nos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Cuba é o penúltimo país a acabar com a escravidão nas Américas em 1886. E por fim, o Brasil era o único país do continente a manter legalmente a escravidão em 1888. O Brasil era a escória do mundo no fim do século XIX. O Brasil representava a selvageria, a barbárie no planeta Terra em 1888, quando finalmente a escravidão chegou ao fim por aqui. Cabe, porém, uma ressalva. Os ex-escravos e escravas, agora homens e mulheres livres, não tiveram nenhum apoio do Estado para que se adaptassem a uma sociedade sem mão de obra escrava. Nenhuma política pública foi colocada em prática para inseri-los nessa nova forma de organização social. Ou seja, ocorreu a marginalização de negros no país, com consequências ao longo de todo o século seguinte e que chegam a nós até os dias de hoje. As discussões envolvendo o fim da escravidão no Brasil foram motivo de grande desgaste para a monarquia brasileira. Isso se explica porque estava em jogo o poder econômico das elites latifundiárias que sustentavam o país. Em primeiro lugar, o fim da escravidão significava a adoção do trabalho livre e assalariado e a redução dos lucros dos proprietários. Em segundo lugar, os senhores de escravos esperavam o pagamento de indenizações quando a escravidão fosse totalmente abolida, fato que não aconteceu. Dessa forma, a abolição da escravidão em 1888 retirou do governo imperial a sua mais importante base de apoio, os latifundiários responsáveis pela sustentação econômica do Império Brasileiro. Essa é uma das principais razões para explicar o fim da monarquia brasileira, que durou de 1822 até 1889, e o início da República, que dura até os dias de hoje. A escravidão acabou oficialmente na letra da lei em 13 de maio de 1888. Entretanto, do ponto de vista cultural, o pensamento escravista continua mais vivo do que nunca na sociedade brasileira. Precisamos debater isso abertamente e combater sem medo o racismo estrutural presente no Brasil. Mudanças culturais são as mais difíceis. Elas acontecem muito lentamente. Você pode ajudar a combater o racismo nos mais simples acontecimentos cotidianos,
como, por exemplo, reagindo criticamente àquela piada racista recreativa aparentemente inofensiva. Não só isso, vá mais além. Não aceite como normal qualquer ação discriminatória que desrespeite a dignidade humana, qualquer dignidade humana.